Se você não tem alinhamento antes do evento, tudo isso aqui vai virar um caos total. 3 erros que fazem o evento dar completamente errado. Olá, 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 seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Bach. Você está aqui no canal da Bach Corporate e hoje eu quero falar com você sobre alguns erros que você pode evitar antes de executar um evento, seja um fornecedor, seja um contratante, e garantir que o dia do evento seja totalmente perfeito, que você não tenha nenhum erro interno e evite ao máximo os erros que geralmente podem vir a acontecer. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, assiste esse vídeo até o final. E a terceira dica é uma das principais para que você consiga realmente reduzir bastante erro aí. E bom, se você trabalha com evento, você sabe que é muito difícil de você conseguir resolver um problema quando ele aparece no dia do evento. Quando eu falo de problema, a gente está falando aí de inúmeras coisas que podem acontecer, desde dar problema com o carro, furar pneu, equipe que atrasa, equipamento que falta, checklist incompleto. Enfim, tem tanta coisa, né? O equipamento que dá defeito. Eu sei que você sabe disso, você vive isso. Então, eu tô aqui para te esclarecer algumas questões que podem facilitar com que a gente observe essas coisas antes mesmo do evento acontecer. Eu já vou pro erro número 1. Eu só quero que antes de você assistir, você pense um pouco mais, quando eu falo sobre erro e tudo mais, o que acontece quando isso acontece no dia? Quanto custa você resolver com urgência, sabe? Tu tem que ir numa loja com pressa, você perder 1 hora, às vezes, para voltar no teu depósito, pegar o equipamento que faltou, o cabo que faltou, enfim, substituir o equipamento que deu problema. Quanto custa isso tudo, sabe? É claro que tem coisas que fazem parte, às vezes você vai fazer mais de uma carga e tudo mais, mas ainda assim, lembra quanto isso pode afetar e quanta diferença pode gerar aí nessas despesas que estão indo pelo ralo. Tá? Isso é muito importante, realmente, a gente ter essa organização, cuidar com esses 3 erros. E o primeiro deles é erro 1. Principal é não ter o evento claro antes de montar. Isso acontece de várias formas. A gente pode ter um PDF onde tem a listagem dos equipamentos. O ideal desse PDF é ter uma fotinha do lado para todo mundo identificar. Que seja um documento com uma listagem escrito em detalhes. Claro, isso é muito mais trabalhoso, você vai ter que fazer isso várias vezes. Então, se você faz ainda desse jeito, existem outras várias formas de estar melhorando isso. Erro 1, para mim, o principal é a falta de visão, uma falta de entendimento geral da equipe com o que é para montar no evento. Por exemplo, uma listagem, né, de equipamento, são 2 caixas de som, são 2 graves, são tantos luces, tantos estofados, enfim, né? Essa listagem por si só, ela não resume como vai ser o evento, onde que o espaço que tem, a altura, o acesso, como que descarrega, enfim, como que vai encaixar uma coisa na outra, qual que é o layout, se é moving head na estrutura, se é moving head no chão, se é TV de retorno, se é TV, para que é todo esse equipamento, sabe? Então, não ter esse alinhamento, não ter isso definido antes, realmente é um erro que causa muito problema, que faz você ter muito trabalho. Então, se você não tem uma listagem minimamente bem detalhada ali com tudo que você precisa e como é o ambiente, você com certeza já vive essa dor que eu tô falando e sabe muito bem como isso é e como isso afeta, né, para você. Agora, se você já passou essa fase, imagino que você deve ter pelo menos um template. Esse template, no meu caso, é o que a gente usa para fazer e gerar realmente a venda, né? O valor, os itens, a quantidade e tudo mais. Ali a gente usa tanto para o cliente quanto para nossa equipe interna, no caso. Então, nossa equipe, ela pega ali o template, o PDF, enfim, foi confeccionado pelo vendedor com todos os itens, caixa de som e tudo mais. E dentro desses itens, está aí na tela de vocês, como é que funciona um pouco mais o nosso PDF, as informações que a gente tem um campo de descrição. Então, ali a gente põe informações muito importantes. Por exemplo, são 18 metros de painel de LED, mas é uma tela 6x3, 2 telas 4x2, por exemplo, são uma tela grande e totens, como que é isso? Então a gente escreve ali e a nossa equipe baixa esse arquivo depois, assim que tiver obviamente finalizado, com as atualizações já feitas com o cliente, a nossa equipe baixa isso para poder separar, organizar e aí sim ir montar. Então assim, o erro 1 tem várias formas de resolver, então o template, uma lista bem completa, né, como eu comentei agora, é muito importante, já facilita, deveria ser o mínimo, né, que você vai estar usando. O segundo, que eu não canso de falar aqui, é ter um 3D, com os detalhes tudo certinho para sua equipe também visualizar isso de uma forma muito rápida. Uma outra forma muito óbvia, né, que às vezes a gente deixa de fazer por preguiça ou por ficar pensando em custo, em economizar ali o tempo, a gasolina de ir até o local, às vezes, que é justamente a visita técnica. Tirar foto do local, fazer um vídeo para a equipe, realmente analisar como, onde, e, enfim, como realmente dá para montar essa estrutura lá. Esse material você pode subir num drive da vida, na agenda, enfim. Você define suas formas aí, tem muitas formas gratuitas de fazer isso, e obviamente tem muitas outras formas pagas também, sistemas. Hoje a gente usa um sistema bem bacana, que é o Me Eventos, vou deixar o link aqui embaixo, não estou ganhando nada para indicar, mas realmente eu curto bastante, faz um bom tempo que a gente trabalha.
e lá dentro eu tenho tudo que eu preciso para a gente gerir todos os aspectos da empresa. Se eles quiserem fazer um merchan aqui com a gente realmente adora a plataforma. Claro que existem inúmeras outras plataformas e você pode ver qual funciona melhor para você. Se você já tem uma, inclusive, deixa nos comentários aqui qual você usa para eu conhecer também e ver novas opções, né? Então, bom, esses detalhes que eu falei sobre o erro 1, eu vou ter mais vídeos aqui explicando para vocês cada um deles e ensinando cada aspecto, né, dessas questões que eu passei agora, desde a questão ali de você fazer o template, como você faz o template, como você estrutura isso, a questão também de fazer reunião com o cliente, passar postura, enfim, todos esses detalhes para que você consiga realmente conduzir as vendas, os atendimentos, desde lá da sua comunicação no seu Instagram até a sua venda e a entrega do teu evento. Então, eu estou aqui para realmente auxiliar em todos esses passos que eu puder dentro do mundo de eventos, tá bom? Então, vamos seguir agora para o nosso erro 2. Esse erro, muitas vezes a gente não tem controle, ele depende muito mais do nosso cliente, geralmente, mas eu conheço muitos casos que esse erro, na verdade, também faz parte ali da empresa que, né, executa. Então, eu vejo muitos gestores, às vezes, eles querem complicar muitas coisas, querem ficar mudando muitas coisas o tempo todo, mudando o projeto, como vai ser montado, enfim, isso já internamente. Então, tome cuidado com isso, porque a equipe precisa de um direcionamento claro. Se você vem e fala que é uma estrutura, tal modelo, depois muda, cara, para eles entenderem, para readaptar, às vezes tem confusão. E eu tô falando tudo isso porque o nosso cliente, ele também quer fazer e ele também comete esse erro, que é o erro da transição. O que é o erro da transição? São as adaptações que a gente tem no evento, que é normal. No caso, seria alterar o orçamento, mudar a quantidade de equipamento, onde vai ser, às vezes deixa de ser painel de LED e vira um projetor, por exemplo. Então, essa transição, essa mudança, essas alterações que existem, elas, de certa forma, são naturais, porém a gente precisa ter mais controle sobre isso. Quando eu falei da questão da equipe, a gente precisa entender em que momento a gente está com o nosso cliente para não passar cedo demais para a nossa equipe o que a gente precisa fazer, sabe? Por exemplo, igual eu falei agora da estrutura, né? A gente definiu com o cliente inicialmente um grid, até usando um exemplo recente nosso aqui, seriam 5 telas, tá? Um octágono, né? Se fala, se eu não tenho nada. Corrige aí, editor, se eu tiver falado errado. Tem 5 faces, depois foi mudando e tudo mais, a gente ficou com 4 faces, né? Voltou a ser um quadrado normal, um grid padrão com 4 telas. Se eu tivesse passado lá no começo para minha equipe, né? Isso eu tô falando 6 meses antes do evento, passado para eles, já vai ser assim, tudo mais, a gente fazer reunião, explicar. Passou um mês, a gente alterou o projeto. Aí eu vou lá, faço reunião de novo, entende? Olha o retrabalho que isso dá. E se a gente falar muito cedo com a equipe, também tem a questão deles esquecerem. São tantos eventos, no final de semana vai ter outro, e outro, e outro, e outro. Então, estou te falando tudo isso porque a transição, essas alterações, elas podem ser melhor resolvidas se tiver um alinhamento e uma estratégia dentro da tua empresa, onde você sabe que você vai repassar as informações, os detalhes finais do evento com a tua equipe, na média ali, tá? De 15 a 20 dias antes. Claro, vai depender muito do evento. Tem eventos que, óbvio, é muito mais urgente, se faz ali com 4 dias de antecedência. Tem eventos que tem muito mais prazo, então se faz. Às vezes tem muito mais informação, muito mais detalhe técnico, né? Às vezes um evento gigantesco. Então, claro, você vai estar alinhando com mais tempo, mas no modo geral, né? Depende muito da sua agenda também, obviamente. Então, por exemplo, se você é uma empresa aí que trabalha fazendo um evento gigante por mês, você concorda que você vai entregar esse mega evento, óbvio, você já está fazendo organizações daqueles próximos eventos do teu ano inteiro, mas o foco total nesse evento, nesses próximos eventos maiores, ele tende a acontecer mais próximo do evento. Antes disso, é preparação da empresa, geração de nota, comprar produto para atender aquele evento, se preparar, enfim, melhorar a estrutura, até que chega o evento, você entrega e aí sim você volta já a focar no próximo. Então, esse segundo erro, tome cuidado com o alinhamento com a sua equipe, quando você vai fazer e principalmente com o cliente. E aí repito sobre o 3D. Se você tem um 3D, tem menos alterações, porque ele viu como vai ser feito e aí ele vai alterar às vezes o orçamento, enfim, aí ok. Mas o 3D ele acaba facilitando muito nisso também, principalmente, né, para você repassar para a tua equipe. Fica muito mais rápido. Eles vão ver um vídeo onde já tem todos os equipamentos, eles vão saber exatamente como é, porque eles já sabem montar, eles já trabalham com isso. Então eles só precisam entender como é aquela demanda em específico. Então o 3D realmente também ajuda muito aqui no erro 2, tá? Aqui eu falei a palavra transição, mas é justamente para falar da mudança, né? A mudança que a gente tem, essas transições que sempre está acontecendo com nossos colaboradores também. Às vezes você fechou a demanda, passou para uma pessoa,
teve aquela transição, aquela mudança, aquela adaptação na equipe, você tem agora outra pessoa, você vai ter que passar de novo para ela, para essa nova pessoa contratada aí da tua equipe, sobre aquela informação e tudo mais. E aí tudo isso nos leva também ao nosso erro 3. Ele engloba o erro 1, o erro 2 e mais algumas coisas, por isso que eu falei que seria um dos mais importantes aqui para vocês, porque realmente o erro 3 é a falta de alinhamento. Como eu falei, ele engloba totalmente o 1 e o 2, porque o 1 e o 2, realmente, se você não tem alinhamento, eles acontecem automaticamente. Porém, que alinhamento é esse? Sabe como que faz esse alinhamento? É justamente a gente tendo organização e tendo um método, uma lógica, um processo que funcione para você dentro da tua empresa. Tem pessoas hoje que têm 100 colaboradores, tem pessoas que têm um colaborador, tem pessoa que trabalha sozinha. Então, em cada estágio que você tiver, você tem que definir novas formas de ter alinhamento, novas formas de comunicar com a equipe, novas formas de delegar as coisas. Então, cada momento que você está vivendo, ele vai exigir que você tenha uma estrutura diferente. Como que você vai ter alinhamento se você não tem, por exemplo, um PDF, né, com a descrição do que é? Como você vai ter um alinhamento com a sua equipe, né, se você não tem as fotos do local, um vídeo, o contato do cliente, os arquivos que vai ser passado no evento? Então, tudo isso você precisa para construir uma base sólida ali junto com a tua equipe de informação, de entendimento, e que eles possam estar entregando eventos excelentes. Tem muita gente que já tem um bom elemento, já tem tudo alinhado com a equipe, questão de informação, tudo que eu falei. Então, muitas vezes é só essa questão de realmente, então, se você já está nesse nível, né, já tem uma equipe, já está funcionando, sempre entender melhor e também estar focando nos detalhes. Então, alinhamento às vezes com o teu financeiro, por exemplo. Cara, para onde está indo nosso dinheiro? Tá? A gente está bancando quanto de alimentação, qual está sendo o custo, gasolina, e pegando esses mini detalhes que eles também fazem muita diferença, está alinhado com cada setor da tua empresa e sempre melhorando o alinhamento, a forma que se comunica, a forma que vocês trocam informações e fazem aquele setor, enfim, tá crescendo aí dentro da tua empresa. Quando eu digo sobre alinhamento, a ênfase é sempre muito nos processos. Você precisa ter processos claros, alinhados com a tua equipe. E o que são os processos? Você vai definir isso dentro de uma pasta do Drive, por exemplo, que é o formato que a gente faz aqui. Dentro dessa pasta do Drive, você tem lá processo de alimentação, por exemplo, processo de vendas, processo de operação, processo disso, processo daquilo. Esses processos eles vão ter ali de 1 a 2 páginas no máximo. Tenta fazer um negócio bem resumido, claro, didático, que qualquer pessoa leia aquilo, cara, ele vai entender, sabe? Tipo, por exemplo, como configurar a iluminação sempre. Isso aí, se tu resumir bem, usa o ChatGPT para fazer um texto ali de, né, meio arquivo, digamos, né, meia tela só ali, bem pouco texto. Então, você usa isso e pronto. Ah, você aperta o menu, você faz o enter, up, down, não sei o quê, parará, parará, parará. E qualquer pessoa que lê essa ordem ali, ele vai pegar um LED, vai ler aquilo e acabou. Aí você vai me falar, pô, Lucas, mas eu já tô maior do que isso, já cresci. Cara, evolui, faz vídeo, faz ali uma série de vídeos para cada setor, para cada processo que você tem, ensinando através de vídeo, para melhorar ainda mais o alinhamento com a tua equipe. Eles vão entender ainda mais como funciona o teu padrão de entrega, o teu padrão de montagem, porque se vem uma pessoa de fora que monta de um jeito, já era, já não vai mais ter entendimento, já era o alinhamento, todas as informações que você reuniu antes para entregar para a equipe vai desalinhar porque o teu terceiro, o teu freelance, às vezes ele vai ter uma forma de trabalho diferente. E se você não tem a sua bem definida, se a tua equipe também faz de um jeito, cada um de um jeito, você faz de um jeito, e a equipe trabalha contigo de outro, vai ter desentendimento uma hora ou outra, e isso vai acontecer sempre. Então, se definindo esses processos, realmente vai fazer com que as pessoas saibam o passo a passo da tua empresa, tá? Então, pense bastante nisso. Esse é um erro que realmente pega bastante do alinhamento, porque esse alinhamento, ele não é só sobre o alinhamento que você tem com o teu cliente e com a tua equipe, sabe? Ele é o alinhamento da empresa. O que que a empresa faz, sabe? Qual que são as prioridades? Como que é o jeito da empresa de entregar certas coisas, entende? Não é relacionado àquela pessoa da tua operação que faz tal execução. É relacionado a qualquer pessoa que possa fazer aquela atividade, sabe? Então você vai ter um processo e qualquer pessoa que vir trabalhar para você, ele vai respeitar esse processo, porque é daquele jeito. Ponto. Às vezes você vai ter dificuldade para seguir o processo, por causa disso, por causa daquilo, mas tem que seguir o processo, porque só assim você pode escalar. Você não consegue escalar algo que não tem métrica, que não tem parâmetro, você não consiga evoluir, colocar mais pessoas. Se você depende muito de você para ensinar, para reaplicar toda vez qualquer coisa, você vai ficar patinando, 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 e dificilmente vai conseguir realmente evoluir. As coisas têm que seguir de forma natural e muitas vezes automática. Então você vai ter, por exemplo, o gerente de operações e ele precisa ensinar alguém novo. Ele vai pegar
todos os teus processos que faz sentido para aquela pessoa. Então, como que instala som, como que instala luz, como que faz isso, como que faz aquilo. Vai apresentar para essa pessoa, vai ensinar para ela, seguindo aquele passo a passo, e depois essa pessoa sempre vai ter esse recurso para voltar, analisar, ler, estudar e entender o que ele está fazendo no momento. Faz sentido? Então, isso tudo entra no alinhamento, por isso que eu falei que era o tópico mais importante, porque você precisa estar alinhado internamente, saber o que, que você espera da tua empresa, quais resultados a tua empresa tem que gerar, como ela tem que se portar em todos os setores. E como eu falei, eu vou trazer muito conteúdo exatamente sobre isso. Parte de vendas, financeiro, enfim, toda a estrutura que a gente precisa para ter uma empresa completa e que rode de forma automática e você possa realmente ser o CEO da sua empresa, colocando a sua equipe aí para trabalhar e tendo isso de uma forma saudável, uma forma que realmente coloca dinheiro no teu bolso. Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, essa visão desses erros. Existem, óbvio, muito mais erros que acontecem, que a gente vive repetindo, que a gente pode melhorar, principalmente envolvendo processos, alinhamento, como que a gente separa e tudo mais, questão de conferir quando volta, enfim. Você que vive disso, você sabe que a gente sempre está suscetível, a gente tem várias questões na rua também, enfim, a vida de quem trabalha com evento, que monta, desmonta, que faz a mágica acontecer fora do teu depósito, você sabe que realmente é uma loucura. Então, não sei se você percebeu, mas em todos esses erros, uma coisa que ajuda muito a resolver todos eles é o 3D. O 3D facilita muito a tua vida, então analisa sobre isso também, formas de você fazer isso. Tem muitos softwares, não precisa se limitar ao SketchUp, por exemplo, mas você pode usar até a LumiKit, que é um programa gratuito. Dentro dele tem um 3D bem legal já, você já consegue trabalhar, entre vários outros que você pode estar usando aí, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve aqui no meu canal, vem muito conteúdo mesmo, tá? Nesse próximo mês aí, a gente vai fazer bastante coisa bem legal aqui para vocês. Deixa a tua curtida. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário também. Me traz aqui alguma informação, alguma dúvida que você tenha sobre o que eu trouxe aqui para ti e se fez sentido ou não, tá bom? Quero te conhecer, conta aí a tua história e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal da Bate Corporate.